Boa noite mais uma vez. O microfone agora melhorou, estava muito baixo, eu tinha que abaixar assim minha cabeça. O irmão foi Matenek, como diz em teto, foi inteligente. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, o tema da conferência é Romanos. E como missionário, eu gosto muito dessa carta, por conta dos motivos pelas quais o apóstolo Paulo a escreveu. Vamos para o capítulo 15 de Romanos, do versículo de número 14 ao versículo 20. Romanos, capítulo 15, do verso 14 ao versículo 20. Assim nos diz a palavra do Senhor: E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, tendo todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhe escrevi em parte, mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso só outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, não nas coisas concernentes nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos assista nesse momento de pregação. Querido Pai, louvamos o Teu nome por esse tempo juntos. O Senhor é digno de todo louvor, Te adoramos através dos cânticos, das ofertas, do relatório, dos relatórios que foram apresentados. Agora Te pedimos, Pai, que o Senhor receba a glória por meio da Tua palavra, que o Senhor nos ensine e nos transforme, que possamos entendê-la e praticá-la, que o Teu Santo Espírito nos acompanhe nesse momento de culto, nos dando capacidade de aprender, absorver, reter aquilo que vai ser ensinado. E me usa, Pai, apesar das minhas limitações, que o Senhor me capacite para comunicar a Tua palavra à Tua igreja. Eu Te suplico a Tua bênção para a continuação desse culto, em nome de Cristo. Amém. Eu ouvi que o tema é com base em Romanos, o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 já foram estudados. Eu não quero fazer uma recapitulação, mas lembrando que essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta dos anos 55 e 56 depois de Cristo, provavelmente no final da terceira viagem missionária. Paulo tinha o plano de ir para Jerusalém levando uma oferta para os pobres ali da igreja de Jerusalém. E o propósito dessa carta é muito interessante, é uma carta densa, um dos tratados teológicos do apóstolo Paulo. É uma carta muito importante, mas quando analisamos o propósito pelo qual o apóstolo Paulo escreveu, é muito interessante, porque é um missionário escrevendo para uma igreja que ele não plantou, ele nunca tinha ido a Roma até aquela altura, mas ele escreve para pedir o apoio. Então ele escreve muita teologia, muito conteúdo para mostrar o evangelho que ele crê
e um propósito missionário que ele tem de levar o evangelho para a Espanha. Esse era o propósito do apóstolo Paulo, que encontramos no capítulo 15. Ele vai explicar as razões, os motivos. E aqui, o texto que eu li, ele vai focar, deixar claro, a razão que ele quer passar em Roma é para que ele seja apoiado pelos irmãos para chegar até a Espanha. Porque ele acreditava, de acordo com o versículo 20, que o esforço dele deveria ser pregar o evangelho aonde Cristo não fora pregado. Essa era a visão do apóstolo Paulo, chegar onde ninguém chegou. Ele não queria edificar sobre fundamento alheio. Então ele tinha essa visão expansionista, ele queria expandir o máximo possível. E claro, motivado pela própria grande comissão, a ordem de Cristo, que ele conhecia muito bem, que era Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E naquela época, os confins da terra, na mente de Paulo, era a Espanha. Ele queria chegar ali, na Espanha, para pregar o evangelho. Ele queria passar por Roma e ele queria o suporte, o apoio daqueles irmãos. Nesse texto que eu li, podemos destacar uma ideia central seria que nós devemos nos engajar na obra de Deus, de pregar o evangelho, dando prioridade àqueles que não foram ainda alcançados, dando prioridade àqueles que ainda não ouviram o evangelho, aqueles que não foram alcançados pelo evangelho da graça. No versículo 14, eu quero analisar verso por verso até o 20. No versículo 14, ele começa fazendo um encorajamento para aqueles irmãos que ele não conhecia, mas ele sabia, ele ouviu falar daquela igreja, e ele encoraja aqueles irmãos. Ele diz: eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, tendo todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Então ele mostra que ele tinha convicção que aqueles irmãos eram crentes. Vocês são crentes e vocês estão aptos para encorajar, para admoestar. Admoestar tem a ver com animar, com motivar, com encorajar. E a NVI traduz essa palavra como aconselhar. É daí que a ABCB, aconselhamento bíblico, tira a ideia do aconselhamento noutético. Aconselhamento que envolve a mente. Nós temos capacidade como crentes, não está reservada para os pastores, missionários e professores a capacidade de admoestar, de aconselhar uns aos outros. Toda a igreja deve fazer isso. Seja os jovens, os mais velhos, toda a igreja deve estar se aconselhando mutuamente, se encorajando mutuamente nas coisas de Deus. Então Paulo começa elogiando. Ele elogia, ele encoraja, ele motiva, ele reconhece as virtudes que aqueles irmãos tinham. E agora, no versículo 15, ele vai falar da fonte da graça de Deus que agia naqueles irmãos e que agia também na vida do apóstolo Paulo, para que ele pudesse ser um ministro de Cristo. Então ele diz que a fonte era a graça de Deus, que capacitava aqueles irmãos a admoestar, a terem bondade, a terem a disposição para seguir a Cristo. Essa mesma graça agia no apóstolo. Ele diz: entretanto, eu lhes escrevi em parte, mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez, por causa da graça que me foi dada por Deus. Então ele quer trazer a memória, ele quer animar, ele quer relembrar aquilo que ele escreveu nos capítulos anteriores, que naquela época não tinha capítulos, mas falando da justificação pela fé, falando da transformação de vida, falando da santidade do crente, todo aquele tratado teológico. E o que também ele ia falar posteriormente, o que ele estava se preparando para falar nos versículos posteriores. Então, agora, Paulo ele vai usar uma linguagem sacerdotal para mostrar o ministério que ele estava desenvolvendo, qual era o tipo de trabalho.
que tipo de ministério ele estava desenvolvendo. Já no versículo 16, ele vai explicar a ação da graça de Deus capacitando ele para o ministério. Como a graça de Deus agiu, dando a ele capacidade para desenvolver o ministério de alcançar os gentios. E ele diz: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Aqui Paulo vai usar uma linguagem bem sacerdotal, ele vai usar termos que eram usados pelos sacerdotes. E ele começa falando sobre esse ministro, ele é um ministro de Cristo. E aqui ele usa uma palavra bem interessante no grego, que é leiturgos, que é alguém que tem um serviço sagrado. É um servo, mas que está engajado no ministério do Senhor, engajado com coisas de Deus, exatamente com o serviço a Deus público, serviço na igreja local. Então ele vai usar essa palavra, e essa palavra lá em Atos capítulo 13, quando o apóstolo Paulo é enviado juntamente com Barnabé, ele usa essa mesma, o Lucas usa essa palavra, mas só que tem outra tradução, é traduzido como servos. O versículo 2, Atos 13, diz: servindo eles ao Senhor, disse o Espírito Santo: separai-me agora Saulo e Barnabé, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, ele usa servindo. Essa palavra tem a ver com alguém que está servindo no corpo de Cristo, na igreja, e serve como um abençoador. Daí que vem a palavra liturgia. A liturgia do culto vem dessa palavra que era usada naquela época. Então, agora Paulo diz que ele tinha um sagrado encargo. Você não encontra isso em outra parte da Bíblia. Ele usando um termo específico, tendo a ver com a liturgia, com a ideia do Antigo Testamento, ele está se colocando como um sacerdote do Evangelho, um ministro do Evangelho, mas com as implicações do Novo Testamento, e ele diz que tem um sagrado encargo. O que ele faz é sagrado. O que ele faz é algo sacerdotal para Deus, podemos dizer assim. E o que é que ele faz que é sagrado? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho, nós sabemos que é uma coisa de Deus, mas Paulo vai enfatizar que é um ministério sagrado, de levar pessoas ao conhecimento da verdade. Sabemos que todo o trabalho, nós temos uma visão bíblica da soberania de Deus. Todo o trabalho que você e eu faça, exceto trabalhos ilícitos, glorificam a Deus. Uma enfermeira glorifica a Deus, um professor glorifica a Deus, dependendo daquilo que ele está ensinando, é claro. Mas aqui, irmãos, eu vejo algo específico. Ele está dizendo que é algo sagrado, é algo separado, é algo especial. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é algo maravilhoso. Quem tem o privilégio de servir em algum ministério, ou você mesmo como um crente em Cristo, que tem o hábito de pregar a palavra de Deus, você sente prazer, você sente alegria no coração quando você apresenta o Evangelho de Cristo para uma pessoa, porque você está envolvido com aquilo que Deus planejou para a salvação do homem, o Evangelho. Esse sagrado encargo, ele considera como um trabalho, é um encargo, é um cargo, é uma função que Deus deu para ele, de pregar o Evangelho da graça de Deus. Interessante que ele vai dizer que esse Evangelho é de Deus. Ele diz que é o sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus. Não é o Evangelho criado por ele, não é algo que ele idealizou, que ele planejou, mas é do próprio Deus. A fonte do Evangelho é o próprio Deus. E Paulo reconhecia isso, que ele estava trabalhando com uma coisa que não era dele,
mas do próprio Deus, confiada a Ele para o bem da humanidade. O Evangelho da graça de Deus, que Paulo recebeu esse encargo de anunciar. Para ele, para o apóstolo Paulo, pregar o Evangelho era um trabalho que ele levava muito a sério. Ele não brincava, ele entendia a responsabilidade, ele sentiu o peso, como crente salvo em Cristo, o peso de compartilhar o Evangelho da graça de Deus. Não só porque ele era um apóstolo, mas porque ele entendia o valor do Evangelho de Cristo, do Evangelho de Deus. Ele conclui esse versículo falando que a oferta, a ideia ainda é sacerdotal. Lembrando, ele está falando de algo envolvendo essa ideia lá do ministro, do ministério, de algo sagrado. Então ele diz que, de modo que a oferta dele seja aceitável, ele está pensando nos gentios. Qual era a oferta deles? Eram os gentios, era a oferta que Paulo estava levando a Deus. Essas pessoas alcançadas, transformadas pelo Evangelho da graça, era a oferta que Paulo tinha ali para apresentar o Senhor. Então, Paulo, ele continua dizendo o seguinte, que o trabalho dele era algo especial, ele considerava como algo sagrado. Agora, ele vai para o versículo de número 15, na verdade o 17, ele vai dizer o seguinte: para que eu seja ministro de Cristo a leitura novamente do versículo, ele diz, para que eu seja ministro de Cristo Jesus, ele menciona Cristo, entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Eu quero destacar aqui a Trindade. Paulo, ele vai mencionar a Trindade. Ele era o ministro de Cristo, anunciando o Evangelho de Deus, de maneira que o Espírito Santo, que transforma as vidas, que alcança as pessoas, levasse aquelas ofertas perante a Deus, de vidas sendo transformadas, vidas sendo resgatadas. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, eles agem na nossa salvação. Não só nesse texto, mas em outros textos, a salvação é algo do Deus Trino, não é algo só do Espírito Santo, não é algo só de Cristo, mas a própria Trindade age na nossa salvação. Alguns teólogos vão resumir dizendo que Deus nos elegeu, Cristo pagou o preço e o Espírito Santo vai nos convencer. Isso é bem mais amplo, mas é isso, é a obra de Deus, a obra do Deus Trino, transformando os pecadores. Agora nós podemos avançar para o versículo 17. Ele diz: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousaria falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Paulo, ele não se orgulha das igrejas que ele tinha plantado, do trabalho que ele tinha feito, das viagens missionárias, dos obreiros que ele treinou. Ele reconhece que foi Deus. O motivo da alegria dele era o próprio Deus que usou. Ele foi um canal, um instrumento de Deus para poder levar o Evangelho. Então ele reconhece que ele não tem motivo de glória. O mérito não é dele, é do próprio Senhor que o capacitou e usou. Nós temos que ter cuidado, porque corremos o risco daquela ambição pelo sucesso, o desejo de ser conhecido, de aparecer, que é um perigo. E o homem acaba recebendo a glória e deixando Cristo de lado. Temos que ter cuidado. O apóstolo Paulo, o maior dos missionários, ele reconhece que não era ele, era o próprio Deus. E ele estava se alegrando
naquilo que Deus fez por intermédio dele. Ele também menciona isso lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Ele é bem enfático, bem claro. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei mais do que todos eles. Você pode pensar orgulhoso, ele está se comparando com os apóstolos, ele está dizendo que trabalhou muito mais, e foi verdade. Mas ele diz: todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele coloca o mérito no Senhor, a graça de Deus que o capacitou, que o conduziu nesse ministério de pregar o evangelho aos gentios. Ele trabalhou muito, mas foi capacitado pelo Espírito de Deus, pela graça de Deus. Lá em Atos capítulo 14, versículo 27, quando ele volta da primeira viagem missionária, ele volta lá na igreja de Antioquia da Síria e ele vai dar um relatório. E ele diz o seguinte no versículo 27 do capítulo 14: quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles, tudo o que Deus fez com eles, e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. Então Lucas está registrando o que o apóstolo falou, o relatório que ele deu. Foi Deus que abriu as portas, foi Deus que fez. Ele não procurava o mérito para si, mas ele reconhecia que foi uma obra do Senhor. E é isso que temos que reconhecer. Qualquer trabalho que estamos fazendo para Deus é privilégio nosso, é um prazer servir que o Senhor nos concede. Não devemos procurar glória, procurar mérito, mas reconhecer que foi Deus que agiu. Não somos capazes, não temos condições. Somente a graça de Deus é poderosa para nos usar, nos capacitar para alcançar pecadores. Então, ele continua falando sobre essa obra de levar os gentios, de conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Foi o serviço que ele recebeu, conduzir pecadores a Cristo, por palavras, pela pregação, pelo anúncio do Evangelho e por obras. Eu quero chamar a atenção dos irmãos que muitas vezes nós caímos numa cilada do testemunho, achando que ter um bom comportamento, ter uma vida moralmente correta é o suficiente. Não, eu não preciso pregar o Evangelho, eu só preciso dar um bom testemunho. E eu ouvi de um cidadão que foi para o outro lado do mundo, são 3 dias de avião para chegar lá no Timor, e ele foi trabalhar ali, ele era missionário, e ele foi para sinalizar o reino. Sinalizar o reino, ele não pregava o Evangelho, ele tinha só uma vida moralmente correta. Qualquer ateu, tem alguns ateus que têm uma vida até mais exemplar do que alguns ditos crentes. Qualquer um pode pagar suas contas, ter uma vida exemplar, não adulterar, ser um homem honesto, ser um homem de palavra e não conhecer a Cristo. Então não é só o testemunho, não é só o comportamento ético. Devemos ser autênticos, juntar as duas coisas, a vida correta, a vida que glorifica a Deus, mas as palavras, o Evangelho. O seu testemunho, o meu testemunho não tem potencial para salvar ninguém. Do contrário, às vezes afasta. Às vezes afasta pessoas de Cristo, às vezes atrai, mas às vezes afasta. Pelo nosso pecado, nossa falta de paciência, o mau testemunho no trabalho, na vizinhança, no nosso núcleo familiar. Então Paulo deixa claro que é por obras e por palavras. O Evangelho precisa ser anunciado. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Não tem como produzir fé sem o Evangelho. É impossível. Paulo deixa claro que ele conduziu pessoas a Cristo através de obras, uma fé prática, mas também através da pregação, do anúncio do Evangelho.
Então, devemos ser coerentes, ter um bom comportamento. Nossas palavras, nossa pregação deve fazer sentido se nós vivemos, somos autênticos. Mas devemos ter cuidado, não parar só no bom comportamento, não só no bom testemunho. Devemos pregar o Evangelho. Devemos considerar esse sagrado encargo, que é para todo crente, não é para um grupo seleto, não é só para pastores e missionários, é para todos nós. Esse sagrado encargo de anunciar o Evangelho que ele fala. Agora, no versículo de número, ainda no 18, ele vai falar sobre o que aconteceu através de obras, mas também ele diz, porque não ousarei falar sobre mim, 19, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então, ele fala claramente que foi através do poder do Espírito Santo, não foi na capacidade estratégica dele, não foi na inteligência, mas foi pelo poder do Espírito Santo. E sabemos que na época dos apóstolos, muitos sinais acompanharam os apóstolos, milagres, sinais. O próprio apóstolo Paulo chegou a ser curado de uma mordida, ele não sofreu nada, uma mordida de uma serpente venenosa, ele chegou a curar pessoas, a ressuscitar pessoas. Muitos milagres acompanharam os apóstolos, autenticando ali, fortalecendo aquela mensagem que eles estavam levando. Não é comum atualmente, mas acontece coisas extraordinárias com alguns missionários. Eu não experimentei muitas delas, eu só vi Deus livrando o meu filho, muito doente, num país bem escasso de tratamentos médicos, e eu vi a graça de Deus agindo. Eu vejo como um milagre, algo extraordinário. Ele poderia ter morrido várias vezes e Deus o livrou. Mas alguns missionários passam por algumas experiências bem diferentes, principalmente entre os muçulmanos. Atualmente tem acontecido coisas bem diferentes, Deus agindo para trazer aqueles ao arrependimento e à fé. Mas sempre está linkado, está direcionado à palavra de Deus. Por exemplo, alguns amigos missionários me contaram que muçulmanos tiveram sonhos com Jesus, sonharam com Cristo e depois eles foram procurar explicações da Bíblia. Então o missionário explicou e ele veio a entender e veio a chegar ao arrependimento. Então alguns sonhos aí relacionados a isso. Agora, o versículo de número 19, ele diz o seguinte, eu já li, no final do 19, ele diz, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Então ele vai ele vai explicar a distância que ele percorreu em suas viagens missionárias. O apóstolo Paulo passou aproximadamente entre 13 a 15 anos viajando. Foram 3 viagens, a 4ª viagem ele foi para Roma como prisioneiro, teve o naufrágio, tudo aquilo. Mas ele percorreu aproximadamente 2.400 quilômetros. Ele diz de Jerusalém até o Ilírico, hoje atual Albânia, na antiga Iugoslávia. Então ele percorreu tudo aquilo, a região da Ásia Menor, uns países ali da Europa, pregando o Evangelho, plantando igreja, treinando obreiros, discipulando pessoas. E partiu. Como nós sabemos, ele era itinerante, ele ficava um tempo na cidade, treinava. Teve algumas cidades que ele ficou 2 anos, algumas cidades ele ficou 3 semanas, mas ali já estabeleceu uma liderança. Mas o interessante era que Paulo não tinha carro, não tinha avião, não tinha moto, não tinha os meios de transportes que nós temos hoje. Era a pé, a cavalo, a navio. Mas vejam só o que esse homem conseguiu fazer em pouco tempo, com
alguns outros homens, com alguns outros e às vezes até sozinho. Hoje nós temos avião, temos carro, moto, mas não conseguimos avançar tanto. Será que o problema está em nós ou na falta de meios? Eu creio que o problema está em nós. Os meios nós temos, meios de transporte, meios de comunicação, temos recursos, muito mais que o apóstolo Paulo, mas muitas vezes não temos a obediência, a disposição de obedecer a Cristo e levar o Evangelho. Então Paulo ele vai falar da sua prioridade. Qual era a prioridade dele? Ele vai mostrar no versículo de número 20. Ele tinha uma prioridade. Ele diz o seguinte: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Meus irmãos, pregar o Evangelho exige esforço, exige dedicação, não é brincadeira, temos que nos preparar. É um serviço sagrado, é algo importantíssimo. Não podemos fazer de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então Paulo fala desse esforço, eu me esforço, eu me dedico. E aqui a ideia da palavra é que ele tinha uma gana, ele tinha uma ambição. O alvo dele era pregar aonde Cristo não era conhecido. Ele tinha essa motivação. Ele entendeu muito bem. Os primeiros crentes queriam ficar em Jerusalém. Foi aí que veio a perseguição e a igreja se espalhou por vários países. E o apóstolo Paulo foi chamado por Cristo para pregar o Evangelho aos gentios e ele estava comprometido com esse alvo, de levar o Evangelho a lugares onde Cristo não era conhecido. Essa era a motivação dele, era isso que ardia no coração dele. Nós temos a janela 1040, muitos países ali da Ásia Central, do Sudeste Asiático, e muitos da África também, engloba também a região da África, muitos países fechados, onde a Sharia, a lei muçulmana toma conta do governo e o islamismo impera. Muitos países da janela 1040 ainda precisam ser alcançados. Ainda temos muitos povos não alcançados. São mais de 6.000 povos e muitos ainda não foram alcançados até dentro do Brasil. Existe uma grande necessidade entre os índios. Mais de 100 tribos ainda não têm uma igreja. Mais de 100 tribos, alguns segmentos, ciganos, quilombolas e outros precisam ainda ser alcançados. Até dentro do nosso estado ainda existem muitos segmentos. No entanto, nós vemos poucas pessoas tendo essa disposição do apóstolo Paulo, tendo essa visão e essa gana de levar o Evangelho, de ser uma bênção de Deus para aqueles que não conhecem a Cristo. Às vezes nós ficamos muito acomodados. É muito bom estar na nossa cidade, é muito bom estar perto da família, na igreja. O ambiente, você está se alimentando da palavra de Deus, mas será que você foi salvo por Cristo só para isso? Para ser um membro de igreja, para frequentar a igreja domingo após domingo? Será que não existe algo maior que Deus quer fazer na sua vida? Eu vejo muitos jovens aqui, idosos também, tem alguns que já são idosos, mas não tem idade para servir a Deus, não tem idade para se envolver com a obra do Senhor, seja local, seja transcultural. Não é fácil, tem muitos desafios, mas eu digo que é um privilégio. Eu não me arrependo do que eu dediquei da minha vida para servir ao Senhor ali no Timor. Foi algo maravilhoso, foi algo que acrescentou, que me aproximou mais de Deus, que fortaleceu a minha fé e, como eu disse no relatório, o privilégio de pregar a palavra para pessoas que não conhecem o nosso Senhor.
existe um perigo de pensar também nesses povos não alcançados, que eu valorizo, eu oro, eu incentivo, mas é interessante que lá no Timor, em 2016, eles começaram a fazer uma comemoração, 500 anos da chegada do Evangelho naquele país. Era o que eles estavam dizendo. E eu saí perguntando para os nativos, o que é que você entende por 500 anos da chegada do Evangelho? Então eles me disseram, foi a chegada da igreja. A igreja era sinônimo do Evangelho. Então, quando eu anunciava o Evangelho da graça, a salvação pela fé, eles ficavam admirados. E alguns até disseram, eu nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi que a salvação é assim. Então, tem pessoas, países dito alcançados, mas que não são. Não conhecem o Evangelho da graça. A salvação é através da igreja. É isso que eles acreditam. Então, não conhecem, não são alcançados, como era o caso do Timor. 95% da população católica, apostólica romana, sincrética. Misturavam os rituais da igreja católica com os rituais tribais, com o animismo, enfim. Mas dentro do nosso próprio país ainda temos pessoas não alcançadas, que se acham salvas, mas que não são. Porque participam de uma igreja, porque participam de uma religião, se acham crentes, mas muitos não nasceram de novo. Então, tanto longe como perto, não podemos pensar só longe, podemos pensar do outro lado da rua, aqueles que estão perto, mas não conhecem o Evangelho da graça, não foram alcançados, e Deus confiou a nós. É nossa responsabilidade pregar o Evangelho aos de perto e aos de longe. Existe outro paradigma que alguns pastores até colocam, agora pensando em missões transculturais. Nem todos foram chamados para ir, eu tenho convicção disso. Eu vi pessoas desistindo com 5 meses lá do Timor, que tinham toda uma estrutura, mas que não aguentaram ficar no campo pelo choque cultural. Não é fácil, tem muitas barreiras, muitos desafios. Eu vi pessoas que chegavam no aeroporto e tinham que voltar, muitos obstáculos. Nem todos foram chamados para ir. Alguns foram chamados para ficar. Essa é a verdade. No entanto, nós não podemos descartar que a vontade de Deus é que missões aconteçam aqui e lá nos confins da terra. Foi o que Jesus disse. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A ideia ali, tanto como é simultaneidade. É Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E alguns pastores dizem, o Ceará não foi alcançado, nosso estado não foi alcançado e talvez não vamos chegar a todas as cidades. Mas eu creio que o alvo de Deus é que a igreja trabalhe aqui e lá. Não se limite só lá e nem aqui, mas possa trabalhar nos campos, tanto perto como longe. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento difícil na história de pandemia, não sei se vocês sabem, porém, lá na parte norte do Brasil, ali no Amazonas, especialmente em Manaus, Rio Branco, no Acre, na capital, Rio Branco, em Boa Vista, Roraima, muitos pastores estão morrendo, muitos pastores. De janeiro para cá, mais de 20 pastores e missionários morreram de Covid. E eu fico pensando, a seara é grande, os trabalhadores são poucos e a necessidade continua. A necessidade é grande, tanto perto como longe. E às vezes Deus tem chamado pessoas para o envolvimento mais sério com a obra dele, mas muitos têm medo. Medo de quê? Simplesmente medo de confiar em Deus. Medo de depender de Deus, medo de depender de ofertas, medo de depender do sustento que
é improvável, não é seguro, não tem carteira assinada, missionário não tem carteira assinada, é depender totalmente de Deus. E eu quero encorajar vocês a repensarem, a considerarem mais uma vez o privilégio de se dedicar à obra do Senhor. Nós só temos uma vida. Eu entendi isso logo quando Cristo me salvou. E essa vida deveria ser usada da melhor forma possível, para a glória de Deus, e principalmente nesse sagrado encargo de pregar o Evangelho. Eu sei que você pode, na sua profissão, ser uma bênção aqui na igreja, fazer a obra de Deus no seu bairro, mas você pode viver exclusivamente para isso. Então não desconsidere essa possibilidade. A seara é grande e os cearenses são poucos. Ainda temos muitos povos não alcançados. E lembrando novamente dos jovens, há algumas culturas que não tem como ir com um casal, ou com um filho doente, como é o meu caso, meu filho tem autismo, seria muito complicado. Então tem alguns ministérios específicos para jovens solteiros, que encaixa melhor, ou então casais sem filhos, é verdade, encaixa melhor, para servir ali por 4, 5, 6 anos, trabalhando com tradução da Bíblia, trabalhando com plantação de igrejas. A necessidade ainda é muito grande. Então não tenha medo de confiar em Deus. Você não vai se decepcionar, porque o trabalho é do Senhor, é através do Espírito de Deus, é através da graça de Deus, não com base nas nossas habilidades, não com base nas nossas estratégias, mas no próprio Senhor, que faz com que a obra dele aconteça e avance. Então vamos orar por nós, para que Deus nos abençoe e nos ajude a considerar, a ter um coração disposto, como o apóstolo Paulo tinha, de alcançar aqueles que não foram alcançados. Hoje, no século 21, ainda há muitas pessoas que nunca ouviram o Evangelho. E nós temos tantas pregações, boas mensagens, seminário, estudos, temos a internet, temos tudo, enquanto pessoas não têm nada, enquanto muitos não têm nada. Vamos orar. Querido Pai, eu quero te agradecer por esta noite, eu quero te louvar pelo entendimento, pela visão do apóstolo Paulo, que entendia que ele era o ministro do Senhor, com esse encargo sagrado, especial, de pregar o teu Evangelho aos gentios, sabendo que a alegria dele era por causa do Senhor. Ele não confiava na inteligência dele, na estratégia, mas no Senhor, que através do teu Santo Espírito o usou de maneira poderosa para plantar igrejas, treinar obreiros, preparar pessoas e continuar assim o ministério em outras cidades. Que o Senhor levante do nosso meio pastores e missionários, missionárias, professores e professoras dispostos a levar o teu Evangelho, tanto aos de perto como aos de longe. Eu te peço que o Senhor dê à tua igreja a coragem, não só de contribuir, mas de se envolver, de enviar mais famílias, mais jovens para os campos missionários, onde há necessidade de luz, onde as trevas dominam. Que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor nos abençoe com a tua visão, com coragem, com graça e com a disposição para te obedecer. Eu te oro, agradecido, em nome de Cristo. Amém.